amigos do canal Lolita Garcês. Vou trazer para vocês agora o caso de Liana Friedenbeck e Felipe Café. Esse caso foi um crime ocorrido na zona rural de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, entre o dia 1º e 5 de novembro de 2003, que causou uma profunda indignação na sociedade brasileira e reacendeu o debate a respeito da maioridade penal no Brasil. O crime consistiu na tortura e assassinato do jovem Felipe Silva Café, na época com 19 anos, e da menor Liana Bey Friedenbeck, de 16 anos, por 4 homens e um adolescente. Liana Bey Friedenbeck nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987 e foi assassinada em Juquitiba no dia 5 de novembro de 2003. Felipe Silva Café nasceu no dia 1º de julho de 1984 e foi assassinado no dia 2 de novembro de 2003. Liana era filha do advogado Ari Friedenbeck. Eu acho que é essa a pronúncia, se não for, vocês me perdoem. Os assassinos foram presos alguns dias depois dos crimes. E em julho de 2006, Antônio Caetano da Silva, Agnaldo Pires e Antônio Matias de Barros foram condenados pela Justiça a quase 125 anos de prisão, respectivamente. Em novembro de 2007, Paulo César da Silva Marques, o Pernambuco, foi condenado a 110 anos e 18 dias de prisão pelo assassinato. Já Champinha, que era considerado o líder do bando, era menor de idade na época da morte do casal e foi internado na Unidade Experimental de Saúde da Unidade Tietê da Fundação Casa, antiga FEBEM, na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, onde permanece desde então. Após completar 18 anos, ele foi novamente avaliado e transferido ao manicômio Casa de Custódia de Taubaté por tempo indeterminado, visto em seu alto grau de periculosidade junto à sociedade. Os estudantes Liana Friedenbeck, 16 anos, e o Felipe Silva Café, que tinha 19, foram rendidos pelos criminosos enquanto acampavam em um sítio abandonado no município de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Na verdade, o casal mentiu sobre a viagem para os pais. Liana havia dito que iria para Ilhabela com um grupo de jovens da comunidade israelita. Já a família de Felipe Café disse que sabia que o rapaz iria acampar, mas acreditava que ele estava com amigos. Os namorados teriam passado a madrugada do dia 31 de outubro de 2003 sobre o vão livre do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo, onde teriam ficado até às 5 horas do dia 1º, quando eles chegaram ao terminal rodoviário Tietê. Liana e Felipe desembarcaram em Embu-Guaçu por volta das 9 horas e pegaram um ônibus para Santa Rita, um lugarejo perto do sítio abandonado. Os estudantes ainda andaram mais ou menos 4,5 km a pé até o local em que acamparam sobre um telhado caindo aos pedaços. Champinha e Pernambuco seguiam para pescar na região, quando viram o casal pela manhã e então tiveram a ideia de roubar os estudantes. O casal só foi abordado à tarde. No entanto, ao perceberem que os jovens estavam sem dinheiro, os criminosos teriam optado pelo sequestro. Os estudantes foram levados para um sítio da região que serviria como cativeiro. Sem a presença dos caseiros, os criminosos decidiram então levar os estudantes para a casa de um amigo na mesma região, que também estava vazia. Liana disse pertencer a uma família rica e propôs a solicitação de um resgate em troca da libertação. À noite,
Pernambuco estuprou Liana, enquanto Felipe permaneceu em outro quarto. No segundo dia, os estudantes foram obrigados a caminhar por uma trilha. Enquanto Felipe seguiu com Pernambuco, o adolescente ficou com Liana na mata. Felipe foi assassinado nas proximidades de um barranco com um tiro na nuca. Liana, segundo Champinha, não viu o namorado ser morto, apesar de ter ouvido o tiro. Ela perguntou pelo namorado, mas Pernambuco disse que ele havia sido libertado e fugiu após o crime. Liana permaneceu em poder de Champinha, mas nenhum pedido de resgate foi feito à família. No terceiro dia, o pai de Eliane descobriu que ela havia viajado com o namorado e, sob suspeita de que os jovens haviam se perdido na mata, acionou o Comando de Operações Especiais, o COI, que iniciou as buscas. O local do acampamento foi descoberto e, além da barraca, as roupas dos estudantes, a carteira e o celular de Liana foram localizados. Antônio Caetano Silva, o dono da casa onde o adolescente permanecia com Liana, chegou com um amigo, Agnaldo Pires. O adolescente apresentou Liana como sua namorada e ofereceu a menina para os colegas, quando então esta foi violentada por Agnaldo Pires. Silva, Pires, o adolescente e Liana seguiram para a casa de Antônio Matias de Barros, que era o dono da primeira casa que serviria de cativeiro, e foram pescar. No fim da tarde, um irmão de Champinha foi até a casa de Barros para procurar o irmão, visto que a mãe estava preocupada com seu desaparecimento. Liana foi mais uma vez apresentada como namorada do adolescente. Com a aproximação da polícia, Champinha decidiu matar Liana, apesar de ter dito aos amigos que levaria a garota até a rodoviária. Liana foi assassinada a facadas no dia 5 de novembro, em uma área de mata fechada durante a madrugada. Os corpos foram encontrados no dia 10 de novembro. Champinha e seus comparsas foram presos dias depois do crime. Em julho de 2006, Antônio Caetano da Silva e Agnaldo Pires e Antônio Matias de Barros foram condenados, respectivamente, a quase 125 anos de prisão. Em novembro de 2007, Paulo César da Silva Marques, o Pernambuco, foi condenado a 110 anos e 18 dias de prisão pelo assassinato. Ele estava preso desde a época do crime e foi o último dos 5 envolvidos a ser julgado. Considerado líder do bando, Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, tinha 16 anos de idade na época do assassinato do casal e foi internado na unidade da Fundação Casa Antiga FEBEM, do Complexo Vila Maria, na zona norte de São Paulo. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele poderia ter ficado internado na entidade por até 3 anos ou, no máximo, até completar 21 anos. Ao completar 21 anos, no entanto, o Ministério Público requeriu sua interdição civil com base na lei. Apresentando um laudo psiquiátrico, apontou que ele tinha doenças mentais graves, como transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental, sendo que podia apresentar riscos à sociedade. Champinha, então, foi transferido para uma unidade experimental de saúde UES, destinada à recuperação de jovens infratores com distúrbios mentais, onde permanece até hoje. Desde então, a custódia dele se tornou responsabilidade do governo paulista. Champinha já teve pedidos de liberdade negados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No dia 2 de maio de 2007, ele chegou a fugir da Fundação Casa. A fuga ocorreu por volta das 18 horas, quando ele escapou com pelo menos um comparsa.
Ambos escalaram um muro de 7 metros de altura, utilizando-se de uma escada. Recapturado 11 horas depois, foi novamente internado. Em 17 de dezembro de 2007, uma emissora de TV filmou Champinha numa casa confortável, decorada em alto padrão, com sofá, TV de 29 polegadas e 5 refeições diárias feitas por nutricionistas. O vídeo gerou grande revolta e críticas ao governo. O então governador na época, José Serra, defendeu a situação dele, dizendo que ele estaria melhor ali do que nas ruas cometendo delitos. O secretário de Justiça de São Paulo também repudiou a imprensa, dizendo que queriam linchar moralmente o Estado. Champinha custaria ao Estado cerca de R$12 mil mensais. É isso aí, pessoal. Eu acho que por isso que ladrão, bandido, estuprador não se importa de fazer nada, Porque eles vão ter, se eles não forem soltos, eles vão ter essa mordomia grande, Então fica fácil cometer esses tipos de assassinato, e com isso quem está enterrado são os 2 jovens, Já se acabaram, aliás. Mas é isso aí, essa é a justiça desse país, desse nosso Brasil, Deixe sua opinião se vocês gostarem, seu comentário, ative o sininho para estarem recebendo novas notificações, e também deixem seu like para estar ajudando o nosso canal a crescer. Desde já, obrigado a todos e até a próxima.